Você já ouviu falar dos conjuntos numéricos e dos números complexos? Não tô lembrado, não. Não tá lembrado, não. Não, nunca nem vi. Aposto que sim. Então, vamos pensar um pouco sobre eles. O que acontece quando, numa equação de segundo grau do tipo ax² mais bx mais c, você encontra uma raiz negativa? Você termina a questão com o argumento de que a equação não possui raízes reais. Entretanto, a raiz complexa existe. Mas não foi por isso que esse conjunto numérico surgiu. Errou! As equações de segundo grau já eram resolvidas na antiguidade. Na Babilônia, essas equações eram resolvidas pelo que conhecemos hoje como completamente quadrado. E os gregos utilizavam-se de régua e compasso para resolver esse tipo de equação. E quando a gente fala dos hindus, você pode pensar diretamente em Bhaskara, mas tem uma coisa que você não sabe. Bhaskara não desenvolveu a sua fórmula que conhecemos como x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Quem desenvolveu foi o matemático Siddhartha. Agora vamos viajar até a Itália, no século XVI, no meio onde disputa acirrada entre Cardano e Tartaglia. Eles disputavam pela resolução de uma equação do terceiro grau. Daí, eles perceberam que os números reais não eram suficientes. Vamos falar um pouco sobre esses personagens. Cardano, que nasceu em 1501 e morreu em 1576, era italiano e teve uma vida conturbada. Foi um ótimo cientista, mas era conhecido como traidor, violento, invejoso e outros adjetivos. Chegou até a escrever um livro ensinando como a trapacear nos jogos da época. Já Niccolò Fontana, ou Tartaglia, como era conhecido, também nasceu na Itália em 1500. Em uma certa ocasião ele foi ferido por golpes de sabre e ganhou uma cicatriz na boca. E isso levou ele a ter dificuldades na fala. Por isso é conhecido como Tartaglia, que sua tradução é gago. Ainda na Itália, Scipione del Ferro, por volta de 1510, encontrou uma forma geral de resolver equações do tipo x² mais px mais q igual a zero, mas morreu antes de publicar sua obra. Então, seu aluno Antônio Maria Fior, que conhecia a solução, resolveu desafiar Tartaglia, que mesmo sem conhecer a solução, aceitou o desafio. Tribal, sai desse corpo! Quer pagar de treinada, quer desafiar. Tartaglia não só resolveu a equação anterior, como também resolveu a equação acima, x² mais px mais q igual a zero. Fior acabou sendo humilhado. Após esse acontecimento, Cardano, que estava escrevendo um livro, e pediu a Tartaglia que compartilhasse a solução que ele tinha encontrado. Entretanto, Tartaglia se negou a reentregar o resultado e acabou sendo acusado de ser mesquinho e egoísta. Depois de muita súplica e muitas promessas de não publicar o resultado, Tartaglia cedeu e entregou o resultado obtido. Mas, como era de se esperar, Cardano quebrou todas as promessas que havia feito. Até logo, otário! Ah, mas que miserável, trapaceiro, sem vergonha, traiçoeiro! A tal fórmula hoje é conhecida como Fórmula de Cardano. Com mais 1 mais 5. 1 mais 5? É. Eu tenho 5 mais 1, né? É. Eu tiro 1, fico com 15. Um problema que teve destaque para a descoberta dos números complexos foi o seguinte: x² menos 15x menos 4 igual a zero. Essa equação, com alguns problemas específicos, chegava ao resultado x é igual a raiz cúbica de 2 mais raiz quadrada de menos 121 mais raiz cúbica de 2 menos raiz quadrada de menos 121. E as questões acerca desse resultado não poderiam ser ignoradas. Já na Grécia, os gregos perceberam que o número raiz de 2 não era racional. Entretanto, o conceito do número precisava ser extinguido. Rafael Bombelli, um engenheiro hidráulico italiano, conseguiu perceber os números em raízes negativas de uma maneira diferente. A partir dessa ideia, mais de 2 séculos depois, Euler conseguiu extrair as raízes dos números complexos. Anos depois, no século XVII, Descartes, com o desenvolvimento da geometria analítica, percebeu que nem sempre as raízes são positivas ou negativas de uma equação real. Às vezes, elas são imaginárias. Por isso, determinamos
raiz de menos 1 como número imaginário, e Euler substituiu raiz de menos 1 pelo número i. Euler passou a estudar os números como z igual a bi, onde a e b pertencem ao conjunto dos números reais e i ao quadrado é igual a menos 1. Os números complexos também podem ser escritos da forma z é igual a p cosseno de θ mais i seno de θ, pois a forma aberta desses números pertence ao intervalo menos 1 e 1 fechado, e p é igual a raiz quadrada de a mais b, que é chamado de módulo, e θ é o argumento de z. Essa foi a grande contribuição de Gauss para os números complexos. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças... Devido a isso, algumas conclusões muito importantes foram tomadas. Toda equação polinomial de coeficientes reais ou complexos tem pelo menos uma raiz complexa. E toda equação de grau n tem exatamente n raízes, eventualmente repetidas. Uma curiosidade sobre esses números é que os números complexos não possuem ordem, ou seja, um número não pode ser maior que o outro neste corpo. Mas, como utilizamos os números complexos no cotidiano? Os números complexos são usados principalmente na engenharia elétrica, em correntes alternadas, resistência ohmica, correntes elétricas, tensões e impedância. Eles também são presentes na teoria da relatividade de Einstein, na aerodinâmica e na geometria fractal. Gente, valeu! Muita gente vai cantar aí, muitos MC aí. Quem gostou, bate palma, não gostou, paciência. Valeu pela moral, obrigado, gente!